Bom dia, Kaique. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Luiz, Marcelo. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Bom dia, Ana Laura. Bom dia, Tawane. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos para a gente começar a explicação. Bom dia, Tailane. Bom dia, Giovana. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Rafael. Ok, vou começar por aqui já. Bom dia, Gabriele, Lucas, Davi. Eu vou começar por aqui já, tá? A gente vai... Agora a gente está entrando na reta final do nosso quarto trimestre e do conteúdo que a gente está vendo. Lembrando, nós estamos lidando com o renascimento desde o início do bimestre, tá? Falamos bastante sobre essa virada de pensamento, essa mudança do teocentrismo para o humanismo, como isso refletiu no modo do homem se relacionar com o seu meio, como isso foi refletido dentro da arte. Tá? Ou ainda, como a arte ajudou a propagar essa nova relação, tá? Esse novo pensamento, essa nova filosofia, enfim, tudo. E falamos bastante sobre a preponderância, o papel importante que a Península Itálica e os artistas italianos tiveram nessa virada. Porém, o Renascimento não atingiu somente a Península, ela não ficou restrita àquela região. Ela também se propagou, ela surgiu ali, mas ela também se propagou para outros lugares dentro do continente europeu. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? Para quem eu não falei bom dia ainda, bom dia Pedro Henrique, Anderson, Rafael Barbosa, já tinha falado com Rafael Braga, e acho que só, pelo menos por enquanto. Hoje a gente vai falar sobre isso, como que essa virada de pensamento ocorreu em outras regiões da Europa,
como que isso foi absorvido, tá? A ponto porque a gente tem que considerar o seguinte: outros lugares tinham também as suas próprias maneiras de se fazer arte. Então, não basta apenas trocar uma forma por outra, ou a forma italiana pela forma alemã, pela forma francesa, ou pela forma inglesa e sucessivamente. Se trata, na verdade, acaba ocorrendo um choque entre essa nova forma de se construir arte com o que já existia. Então, precisa ir haver, o que houve aí foi uma seleção durante anos, décadas, séculos, para que essas inovações trazidas pelos artistas renascentistas italianos fossem incorporadas a essa nova maneira de se fazer arte e fossem tornadas uma maneira nacionalizada dentro dos aspectos de cada região. Até aqui está tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Bom dia, Marco Antônio. Tá tranquilo? Pode dar o joinha só na tela. Tá. Então, se aqui tá tranquilo, vamos continuar. Hoje, a gente vai falar sobre dois artistas, que são artistas germânicos, que é o Albrecht Dürer e o Hans Holbein. Eu vou, dessa vez, dividir tela. Vou mostrar o vídeo para vocês, que eu não deixei pronto, né? A videoaula. E aí depois a gente continua discutindo sobre o assunto, tá? Sobre como escrevem esses nomes. Tem no vídeo, tem no material em PDF que eu deixei para vocês e tem também na nossa apostila, lembrem-se, tá? E a nossa apostila é o ponto de partida para a construção dos materiais que eu disponibilizo para vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa aula de arte. Hoje, o nosso tema é o Renascimento fora da Península Itálica e o trabalho dos pintores Albrecht Dürer e Hans Holbein. O século XV trouxe uma mudança decisiva na história da arte por causa das descobertas e inovações da geração de Brunelleschi em Florença, as quais elevaram a arte italiana a um novo patamar, separando-a da maneira como a arte se desenvolvia no restante da Europa. A maior diferença entre a Itália e o restante da Europa foi assinalada pela arquitetura, porque enquanto Brunelleschi pôs um fim ao gótico em Florença, introduzindo o método renascentista na construção da cúpula de Santa Maria del Fiore, somente um século depois que os arquitetos fora da península seguiriam seu exemplo. Então, nesse meio tempo, eles continuaram a desenvolver o gótico na arquitetura ainda por muito tempo. O desenvolvimento da pintura e da escultura fora da Itália ocorreu em paralelo com o desenvolvimento da arquitetura. Em outras palavras, enquanto a Renascença foi vitoriosa na península, o norte europeu ainda permaneceu fiel à tradição gótica ao longo do século XV. Apesar da grande inovação proposta pelos irmãos Vaneyck, os costumes artísticos ainda continuavam similares ao período medieval, e as regras matemáticas da perspectiva, os segredos da dissecação de cadáveres e as descobertas da anatomia, os estudos dos monumentos romanos apenas perturbaram a paz de espírito dos mestres do norte. Por este motivo, pode-se dizer que eles ainda eram artistas medievais, enquanto seus colegas além dos Alpes já pertenciam à Era Moderna. Contudo, os problemas eram os mesmos dos dois lados dos Alpes. A passagem do tempo permitiu que as concepções estéticas de valorização da cultura greco-romana fossem absorvidas e integradas em outras regiões, tornando-as parte das ideias nacionais sobre arte. Nestes lugares, foi a pintura que melhor refletiu a nacionalização do espírito humanista renascentista
mesmo apesar da permanência de características da arte gótica em parte destas obras. Dürer foi o primeiro artista germânico a conceber a realidade como uma representação fiel da realidade. Sua aptidão para o desenho surgiu ainda na infância e logo ele se tornou aprendiz em uma das maiores oficinas de arte de Nuremberg, onde nasceu. Como aprendiz do mestre Michel Wolgemuth, ele aprendeu a pintar e a fazer gravuras em madeira. Após terminar seu aprendizado, viajou ao norte da Itália, onde estudou o trabalho de mestres italianos que influenciaram positivamente suas obras. Ao longo do caminho, produziu uma série de aquarelas sobre a paisagem por onde passava. Abriu sua própria oficina após retornar a Nuremberg e logo mostrou que não tinha só um intrincado conhecimento técnico de arte, como também uma vívida imaginação para produzi-la. Seja através do desenho, pintura ou da xilogravura, o tempo encarregou de espalhar a fama do artista, que acabou se tornando pintor na corte do imperador germânico Maximiliano I em 1512. Dürer tornou-se famoso pelos vários retratos que fez de si mesmo, do pai e de personalidades da época. Não se contentou em somente utilizar a geometria como suporte para o desenho de figuras humanas e buscava trazer à tona também os traços psicológicos do retratado, dando uma certa inquietação à sua arte. Foi capaz de reproduzir fielmente a natureza em seus trabalhos, atestando sua capacidade técnica e de observação do ambiente ao seu redor. Hans Holbein nasceu em uma família de pintores e cedo absorveu os conhecimentos vindos tanto de sua raiz germânica quanto do norte da Itália. Nascido em Augsburg, ele estava a caminho de se tornar um mestre reconhecido graças ao estilo harmonioso de suas composições, que muito lembravam a maneira de pintar de Rafael Sanzio, quando a reforma protestante eclodiu nos países de língua germânica. Acabou migrando para a Inglaterra, onde acreditava que encontraria campo mais propício ao florescimento de seu trabalho. Com um trabalho recomendado por ninguém menos que Erasmo de Roterdã, logo ele se tornou oficialmente o pintor da corte de Henrique VIII. Apesar de a reforma protestante não ter permitido mais a ele pintar virgens e santos, ele conseguiu encontrar uma atmosfera menos opressora na corte inglesa e pôde, assim, viver e trabalhar com mais tranquilidade. Além de seu trabalho principal, que era pintar retratos da corte real inglesa, ele desenhou joias e mobílias, decorações para salões, armas, fantasias para desfiles e taças. Seus personagens são retratados segundo os princípios de um realismo tranquilo, diferente da inquietação de Dürer. Holbein soube expressar com serenidade e esmero técnico tanto o ideal de beleza renascentista como a precisão da forma. Bem, hoje eu termino. Então, é uma explicação curta de hoje, mas para vocês começarem a perceber como que isso acabou sendo refletido, ou como que essas mudanças propostas pelo Renascimento acabaram sendo refletidas na arte produzida fora da península. Tem alguma dúvida até aqui?
A gente pode dar só um joinha na tela, não tem problema. Tá. Tawane, não tem dúvida, tá tudo ok. Então, tá bom. Então, já que a gente não tem dúvida, o que vocês acham da gente iniciar as nossas atividades por aqui mesmo? A gente pode começar a fazer juntos e a avaliar as questões. Até para a gente memorizar melhor esse conteúdo, ver onde tem falha e onde não tem. Ok. Então, dividir em tela. Acho que é curto a lista que eu passei para vocês hoje. Ela não é muito longa. Tá. Nossa, não mesmo. Só tem uma questão. Ótimo. Então, dentro dessa questão, pedi para vocês observarem a imagem que está disponível. É uma imagem feita pelo Albert Dürer, é uma pintura. E aqui já tem a explicação, que ele foi uma referência da produção artística renascentista, além da Península Itálica. Por quê? Essa pergunta. Então, observem bem a imagem, lembrem o que foi falado sobre ele. E entre isso, por que ele foi essa referência? Porque ele reafirmou o estilo tradicional, valente de personagens locais para a sua cena. Ele inovou no projeto ao trazer luz ao interior da imagem com muita sobriedade. Ele retomou a tradição da pintura românica, marcada pela excessiva ornamentação. A gente tem que lembrar o que foi a pintura românica para conseguir estudar isso e ver se bate com a imagem que está sendo mostrada aí na tela. Utilizou a perspectiva e mesclou a história sagrada com os personagens profanos. Ele reforçou o uso da imagem como ensinamento ao pintar exclusivamente temas bíblicos. De novo, qual entre essas opções parece a mais justa, a mais correta para vocês? Tá, eu vou mostrar, Alice. Só tem uma questão, na verdade, né? Nessa pequena lista que a gente fez. Eu pedi para... A primeira coisa que eu pedi novamente, né? Foi para vocês observarem essa pintura, que é o altar de Landauer. Eu vou ver se eu acho essa... Deem uma observada nessa imagem, eu vou ver se eu acho ela colorida aqui na internet pra gente. E aí eu mostro ela colorida para vocês. Hum. Olha só. Tá difícil encontrar aqui alguma coisa que fique bacana para ver.
Uhum. Aqui, eu achei ela colorida para vocês darem uma olhada, mas está aqui desse lado, tá? Então, não sei se dá para vocês verem mais detalhes. Dá para ver? Sim. Tá, ok. Então, essa aqui ela colorida. Posso tirar daqui e para voltar para a questão? Pode sim. Tá, ok. Então, deixa eu mudar a página aqui. Agora sim. Essa é a imagem proposta. Colorida fica bem melhor. E a pergunta que se faz, né, é uma imagem do Albrecht Dürer, e já se coloca que ele foi uma referência na produção artística renascentista fora da Península Itálica. Isso não está em discussão. O que se pergunta é por que ele foi essa referência. E aí, para a gente chegar à resposta, é interessante a gente ver a obra que foi dada, o exemplo de obra que foi dado, com as alternativas. E, é claro, o conhecimento que a gente tem sobre esse artista. Então, eu tenho 5 opções aqui. Eu tenho a reafirmação. Ele foi importante porque reafirmou o estilo tradicional, valendo-se de personagens locais para sua cena. Eu tenho inovação, ele inovou no projeto ao trazer luz ao interior da imagem com muita sobriedade. Ele é importante porque retomou a tradição da pintura românica, marcada por excessiva ornamentação. Ora, coisas que a gente tem que olhar em relação a essa alternativa. Isso aqui tem a ver com excessiva ornamentação? Se tem a ver com a pintura românica. A pintura românica teve uma ornamentação excessiva, então são coisas que a gente tem que comparar antes de responder. Próxima opção, utilizou a perspectiva e mesclou a história sagrada com os personagens profanos. E a última opção, reforçou o uso da imagem como ensinamento ao pintar exclusivamente temas bíblicos. E aqui já dá uma outra questão também. Ele só pintou temas bíblicos durante sua vida? Lembrando, se a gente for repassar as imagens dele, as que foram passadas, no vídeo, a explicação está no PDF, está na apostila. Não. A gente vê que ele pintou também natureza, pintou também retratos, que ele fez outros tipos de obra, além, com temáticas diferentes da temática bíblica. Então, é bom, eu acho que de cara a gente já eliminou essa aqui, né, essa última opção. Mas e as outras? O que vocês consideram a respeito? O que vocês veem como possibilidade? Eu posso falar isso? O que está no chat? Alice? Pode. Tá. Então, ok. A Alice disse que está entre a A, lembrando que a minha A, quando vocês abrirem para vocês, pode não ser a mesma de vocês,
E a minha C também não é a mesma de vocês quando vocês abrirem na plataforma de vocês. Aqui, a Alice disse que está entre a A e a C. Reafirmou o estilo tradicional, valendo-se de personagens locais para sua cena, e a C retomou a tradição da pintura românica, marcada pela excessiva ornamentação. Alguém mais? Antes da gente começar a ver esses detalhes. Eu vou até procurar as minhas anotações. Ok, Tawane. Vocês estão vendo ainda a questão, né? Ah, tá, ok. Então, peraí que eu até vou procurar as minhas anotações aqui. Ver exatamente qual é a resposta dessa questão para a gente continuar. Agora vocês conseguiram me colocar em dúvida. Tá. Olha só. Quem mais? Só a Tawane e a Alice que responderam quais são as possibilidades para elas. E para vocês, os outros que estão aqui na nossa aula. Quais são as possibilidades? Pode responder no chat, gente, enquanto eu estou procurando aqui os meus arquivos e as minhas anotações. Eu consigo ler o que vocês estão escrevendo. Tá. Já que vocês não irão responder, pelo menos não por enquanto, a gente pode fazer uma enquete? Eu jogo o link aqui e vocês respondem, até para a gente ver como proceder aqui com essa resposta. Peraí.
E fazer uma brincadeira. Entra no link que eu joguei aqui. Vamos fazer uma enquete. As duas pessoas que responderam até o momento, que fizeram a opinião delas a respeito das alternativas, foram a Alissa Tawani, Joia, e elas colocaram que elas estão entre a A e a C. Então, se vocês forem entrando agora, vocês têm a chance de responder de uma maneira mais anônima aquilo que vocês acham. Opa! E aí dá pra gente ver na tela quem está respondendo o quê. Vocês lembram das alternativas? A e a C? Eu vou ler aqui de novo quais são essas duas. E aí vocês entram. Ó, a letra A fala que Guilherme é importante porque ele reafirmou o estilo tradicional, valendo-se de personagens locais para a sua cena. E a C fala que ele é importante, pois ele retomou a tradição da pintura românica, marcada pela excessiva ornamentação. Estou aumentando aqui nossa quantidade de participantes. E muita gente tá, nossa, estava indo para C, agora foi. Tivemos aqui um bom equilíbrio. O que mais? Vamos lá. Ok. A disputa está acirrada aqui. 50-50, vocês estão bem divididos, hein? Igual eleições dos Estados Unidos. Fantástico. Vai lá, gente. Qual vocês acham que é a correta entre essas opções? Doze respostas até o momento. Vou até ver qual é o número de participantes dessa reunião. Temos 27 participantes, ótimo, então, contando comigo, né? Então, são 26 alunos. Vai lá, e o restante do pessoal? Ah, mais respostas, mais respostas. Vamos lá, gente, quem mais? 14. Vou ler de novo as alternativas para quem ainda não respondeu a nossa enquete. Peraí. A. Dürer é importante porque ele reafirmou o estilo tradicional, valendo-se de personagens locais para sua cena. E C. Dürer é importante porque retomou a tradição da pintura românica, marcada pela excessiva ornamentação. Ah, 14 respostas, a 6 está ganhando. E aí?
Quem mais? Mais alguém? Para a gente seguir. E os números só aumentam. Ok, vai lá, gente. Você até agora está ganhando. Mais alguma resposta? Posso voltar para a questão? Ou vai ter mais resposta? Quem mais vai participar? Vou fechar em 3, 2, 1. E ok. Na nossa enquete, nós tivemos 18 participantes e a letra C ganhou a enquete. Mas a gente tem que voltar à nossa questão, para vocês perceberem uma coisa que é bem importante, tá? Vamos analisar um pouco mais friamente essas duas alternativas. Quando a gente fala em a importância de Dürer para o Renascimento, a gente tem que ter noção do que exatamente, quais conteúdos que a gente está manipulando. Primeiro, as características do Renascimento em si e as características do pintor, inclusive dentro do Renascimento. Então, eu tenho que fazer essa comparação de acordo com o que a imagem oferece e de acordo com o que eu tenho de conhecimento sobre essas duas coisas, tá? Aqui a gente ficou entre a A e a C. Por que a A não pode ser? Tá? Porque não existe uma reafirmação de estilo tradicional. Estilo tradicional de quê? Qual era o estilo tradicional de pintura? Se eu tenho a formação... E aí a gente tem que analisar também esses dois conceitos. O que é algo vanguardista, o que é algo tradicional. Tá? Se a gente está falando que houve uma reafirmação do estilo tradicional em relação ao Renascimento, a tradição seria a pintura gótica, certo? Mas aqui, o que a gente vê são coisas bem diferentes do que se era pintado como arte gótica. Vamos retomar aqui, deixa eu voltar. Vamos retomar aqui um conteúdo de arte gótica e de pintura gótica, só para vocês darem uma olhada. Deixa eu abrir aqui o PDF. Uhum. Olha só, aqui eu tenho escultura associada, ausência, pinturas, né? O que eu tenho a parte de pintura? Olha só, aspectos da pintura gótica, elas já começaram a pronunciar o Renascimento. Eu tenho como principal característica buscar o realismo na representação das figuras. É necessário pensar, né, que para o pintor era muito mais difícil a tradução desse realismo, já que ele precisava passar para uma superfície bidimensional a ilusão de uma realidade tridimensional. Então,
essas questões são muito presentes e frequentes. E aí a gente tem toda a temática bíblica retratada, porque é o mundo e o universo que se vive. Mas se a gente começar a pensar, tá? Não é só isso o que acontece em termos de pintura em si, tá? E aí Van Eyck, os irmãos Van Eyck vão dar importantes contribuições ao uso da perspectiva para a construção dessa tridimensionalidade dentro da pintura, tá? Aqui a gente já está na parte de manuscritos. Então, vamos voltar lá para a nossa pergunta. Se eu pensar em termos de tradição ou de manutenção de uma pintura tradicional, tá? Reafirmação de um estilo tradicional, isso quer dizer que não houve mudança da pintura gótica para a pintura renascentista. Então, não tem como ser a arte. Mas aí a gente tem a segunda opção, a letra C, que é retomou a retomada da tradição da pintura românica, marcada pela excessiva ornamentação. A arte românica era ornamentada? Essa é a pergunta que eu pergunto. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O que vocês se lembram daquilo que a gente falou em arte romântica? Existe uma ornamentação excessiva nesse tipo de arte? Fala para mim, eu vou sair aqui da tela para procurar um material sobre arte românica aqui no portal para mim. Fala para mim se vocês estão vendo a plataforma ou se vocês ainda estão vendo a questão. O que vocês estão vendo? Mostra para mim. Fala para mim, por favor. Ok. Então, vamos ver se eu consigo mostrar o PDF aqui para vocês. Romano, românico, arquitetura. Arquitetura, Córdoba. Ah, pintura. Ok. Eu não falo, ela é uma arte, olha só. Se a gente for retomar a pintura em si, tá? Eu tenho a ilustração de livros religiosos, produção de manuscritos com cenas da história sagrada por causa dos mosteiros, né? Existem registros de assuntos profanos, como temas de pintura românica, a maneira, os temas mais comuns, criação do mundo do homem, pecado original, como características principais, a deformação, que é a tradução de sentimentos, o colorismo, né, sem uso com a realidade, mas não fala exatamente que existe uma ornamentação excessiva para essa arte. Tá? Então, eu não posso afirmar isso também, de que havia uma ornamentação excessiva na arte românica. Vai ter uma ornamentação excessiva, eu acredito, dentro da arte gótica, principalmente quando a gente fala em arquitetura, certo? Agora, na arte românica, não. E aí, então, vem a nossa questão. Nenhuma das duas está correta. Eu tenho outras alternativas, ou uma terceira alternativa que ficou escondidinha e que ninguém trouxe à tona, mas que é a resposta real. E qual é a chave para eu achar essa alternativa correta? Qual foi o grande ganho histórico do Renascimento para transpor, para dar
ao espectador, a mim, ao Kaique, ao Anderson, a Beatriz, a Alice, a Tawane, essa ilusão de realidade na pintura. Só para finalizar, gente. Assim, o que os pintores renascentistas passaram a usar em seus trabalhos e garantir essa ilusão de tridimensionalidade? Qual era a técnica utilizada? Lembrem-se. Não, Tawane também não é a B. Lembra qual é a técnica? A técnica da... Começa com P, essa técnica. Já falei 3 que não são. Só restam 2. Eu vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha, tá? Até porque vocês têm aula em 3 minutos e eu preciso finalizar por aqui. Beijos. Lembrem qual é a técnica de pintura do Renascimento, porque é ela que vai ser a chave de resposta para vocês nessa questão. Até a aula que vem, pessoal. Tchau, Tawane. Depois você me fala qual que você tinha pensado bem no início, viu? Agora eu fiquei curiosa.